Olá, queridos irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo estejam com todos. Nós estamos começando o nosso encontro com a palavra, esse espaço no nosso canal, onde nós estamos aprendendo semanalmente a respeito do Evangelho que transforma o nosso dia a dia. São verdades bíblicas que nós precisamos incorporar na nossa rotina diária para vivermos a plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Hoje, no nosso encontro com a palavra, nós vamos aprender a respeito da reconciliação. Então, portanto, o tema do nosso encontro de hoje é reconciliados. Como o sacrifício de Jesus Cristo nos trouxe a reconciliação com Deus, o Pai, para vivermos hoje em paz com o nosso Deus. Portanto, eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias comigo na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 5. Nós iremos ler dos versos 18 a 21 e o capítulo 6, versículo 1 e versículo 2. Então, segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo de 18 a 21 e capítulo 6, versículo de 1 a 2. Se você já encontrou o texto, acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vós reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. E nós, na qualidade de cooperadores com ele, também vos exortamos a que não recebais em vão a graça de Deus, porque ele diz: eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Eis agora o tempo sobremodo oportuno. Eis agora o dia da salvação. Amém. Então vemos o apóstolo Paulo escrevendo para a igreja de Corinto a respeito da reconciliação. Como podemos entender a reconciliação? O que significa reconciliação? Segundo o nosso dicionário, reconciliação significa estabelecer a paz e a harmonia entre pessoas desavindas, ou seja, pessoas que estavam em atritos, pela reconciliação, elas voltam a ter o vínculo. Para nós ilustrarmos a reconciliação de Deus para conosco, precisamos recorrer à história de Parker. Parker era o filho mais novo de um casal cristão. Parker era muito rebelde com os seus pais e ele queria a liberdade. Não aceitava a disciplina no lar, não aceitava as regras que seus pais colocavam sobre a sua vida. Ele queria viver a liberdade.
um dia Parker decidiu deixar a sua família e ir morar com seus amigos. Então, ele entrou em seu quarto, pegou as suas roupas, colocou em uma mochila e foi embora sem se despedir de seus pais. Parker passou a viver na casa de Tommy. Tommy era um jovem que vivia sem regras, vivia sem disciplina. Seus pais eram viciados, então não cuidavam da família. Tommy cresceu à margem da sociedade. Tommy não sabia o que era disciplina e não entendia o que era isso. Para Parker, a vida de Tommy era uma vida maravilhosa, sem regras, sem limites. Ele podia fazer tudo o que queria. Mas logo Parker descobriu que a vida de Tommy não era tão perfeita assim. Seus pais, sendo viciados, tanto em drogas como em álcool, demonstravam desafeto, demonstravam que não gostavam da família. Então havia muitas brigas naquele lar, havia muita confusão. E logo Parker descobriu que em sua casa, apesar das regras que deveriam ser seguidas, essas regras eram impostas, não por obrigação, mas por amor, para que Parker descobrisse o sentido da disciplina e a sua importância. Então Parker decidiu ligar para sua mãe, pedindo a ela que, se possível, ele poderia voltar a morar na sua casa. Logo a sua mãe estranhou a atitude de Parker, saiu tão decidido de casa, querendo viver a liberdade e agora quer voltar, mas ela o aceitou e pediu que ele fosse até a sua casa para que eles tomassem um café e pudessem conversar. Então Parker foi até a sua casa, sentou à mesa com seu pai e a sua mãe e lhes pediu perdão. Perdão por achar que o mundo era melhor do que a sua família. Ele pediu perdão por não entender que toda disciplina, toda regra imposta pelos seus pais era por amor, para que o seu caráter fosse forjado, para que a disciplina fizesse parte da sua vida. Então, seu pai e a sua mãe abraçaram Parker e foram reconciliados. E Parker também pediu perdão pelo tempo que ele perdeu vivendo essas aventuras que não trouxeram proveito nenhum para a sua vida. A história de Parker, ela pode ser, sim, em alguns pontos semelhantes à nossa história. Nós nos rebelamos contra o nosso Deus. Nós, com a nossa natureza pecaminosa, éramos contra a sua vontade. Vivíamos longe da sua casa. Vivíamos a liberdade que pensávamos que tínhamos, mas na verdade éramos escravos do pecado e dos nossos próprios desejos. Então, estávamos longe de Deus. Não podíamos ter paz com Deus, porque estávamos em guerra contra Ele. A justiça de Deus pesava sobre nós e ela nos apontava que nós éramos pecadores e precisávamos nos arrepender. Até que um dia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo veio a este mundo, cumpriu toda a lei e, como o apóstolo Paulo disse aqui, ele que não tinha pecado, se fez pecado por nós. E quando Jesus morreu lá na cruz do Calvário, o véu do templo que nos separava de Deus, ele foi rasgado de alto a baixo. O Deus que nós ouvíamos, mas víamos somente à distância, porque o nosso pecado não permitia que nós viéssemos a nos aproximar dele. Então esse véu que nos separava, ele foi rasgado pela morte de Jesus. Então, como Paulo disse aqui aos Coríntios, pelo sacrifício de Jesus, nós fomos reconciliados com Deus. Ou seja, hoje, por meio de Cristo, eu e você temos paz com Deus. Mas você deve estar
se perguntando: mas eu ainda continuo pecando, eu ainda continuo, né, vivendo, né, o pecado. Mas nós precisamos entender que hoje você tem a liberdade em Cristo para dizer não para o pecado. Você não vive mais na prática do pecado. O pecado não é uma rotina na sua vida. O pecado é um acidente de percurso. É como se você estivesse andando em uma rua e você não prestasse atenção e tropeçasse em uma pedra, né? Isso seria o pecado na vida do cristão hoje, que vive em Cristo, né? Uma vez que você tropeçou nessa pedra, na próxima oportunidade, quando você andar nessa rua de novo, você não irá tropeçar nessa pedra, porque você tem a liberdade agora de desviar desse caminho e seguir o caminho reto, a qual o Senhor o colocou. E essa liberdade é o Senhor Jesus Cristo que nos dá. Então Ele nos reconciliou com Deus o Pai, e hoje nós temos paz com Deus. Esta verdade do Evangelho precisa fazer parte da nossa vida diária. Deus não está zangado mais conosco. Quando Ele olha para nós, apesar das nossas falhas e dos nossos pecados, Ele vê o sangue do seu Filho derramado em nós. E então Ele tem paz para conosco. Mas o apóstolo Paulo, ele vai além disso. Deus não simplesmente proporcionou o caminho para a reconciliação, enviando o seu Filho até nós, porque foi Deus quem tomou a atitude. O apóstolo Paulo diz isso, que foi Deus que enviou Jesus para que o seu sacrifício pudesse tornar possível a nossa reconciliação com Ele. Mas Paulo vai além disso. Ele fala que agora aqueles que estão em Cristo são embaixadores de Cristo. Não são simplesmente pessoas que foram reconciliadas, mas agora a eles pertence o ministério da reconciliação. Paulo está dizendo para os coríntios que ele não é um filósofo, que ele não é um político, né? Que ele não é alguém que trouxe uma ideia nova a este mundo, não. Ele é um embaixador de Cristo, ele fala em nome de Cristo e ele traz a mensagem da reconciliação. Deus não está mais irado, né, com o pecador que se arrepende, pelo contrário, ele o aceita dando a ele a reconciliação, dando a ele a paz. Por isso, hoje, o tempo em que nós vivemos é tempo de arrependimento, é tempo de nos voltarmos para Deus, pedirmos perdão pelos nossos pecados, pois nós vivemos o tempo da graça, o tempo da reconciliação com Deus. Por isso, no capítulo de número 6, nos versículos 1 e 2, a qual nós lemos, Paulo fala a respeito da salvação. É tempo de salvação, é tempo de levar a mensagem da reconciliação entre Deus e os homens. E somos nós, aqueles que cremos em Cristo, e somos portadores desta mensagem. É isso que Paulo está falando aqui. E Paulo não diz somente para a igreja de Corinto. Paulo abre de uma forma global esta mensagem. A mensagem da reconciliação entre Deus e o homem precisa ser pregado, precisa ser anunciado para todas as pessoas. O Deus Todo-Poderoso, Ele quer ter paz com o ser humano, Ele quer ter paz contigo, pecador. Por isso, é tempo de reconciliação. É tempo de nós voltarmos para Deus, reconhecermos os nossos pecados, nos arrependermos, recebermos o perdão de Deus, o nosso Pai, por meio de Jesus Cristo e vivermos em paz. Por isso, Paulo diz lá em Romanos que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Hoje eu e você estamos em paz com Deus, não pelos nossos méritos, não por aquilo que nós um dia fizemos, mas por aquilo que Cristo fez por nós, o seu sacrifício eterno por nós, para nos salvar. Que possamos viver esta verdade todos os dias da nossa vida. Essa verdade que o Evangelho traz no nosso coração. Nós temos paz com Deus. Nós estamos em paz com o nosso
Pai, e venhamos a desfrutar da sua santa presença em nossa vida por meio de Cristo Jesus. Que Deus os abençoe. Eu desejo a todos um ótimo final de semana e até o próximo encontro com a palavra. Um forte abraço e até lá. Por graça e por amor, aceito em ti, hoje sou. Me abraça com tua verdade, todo meu ser declarará teu sacrifício. Me resgatou, reconciliado, em Cristo estou, eternamente, Senhor, sou teu, Cristo, Senhor, Filho de Deus. Me abraça com tua verdade, todo meu ser declarará teu sacrifício, me resgatou, reconciliado, em Cristo estou. Estou rendido ante o meu Senhor.